Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Gestão da Produção Industrial da Unespar, Campus Paranavaí, Extensão Loanda. Essa é a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico e nós seguimos conversando a respeito do método científico, desse processo de reflexão, de raciocínio, de construção de um processo lógico, de um processo de investigação, pelo qual nós buscamos explicar os fenômenos que acontecem no mundo que nos rodeia. Então, nesse encontro hoje, nesse nosso encontro por vídeo, nós vamos prosseguir nesse itinerário, nessa caminhada a respeito da ciência, a respeito do método científico, procurando aproximar essa realidade, esses procedimentos da nossa área, que é a área de gestão da produção industrial. Então, recordando o método científico, esquematizado neste slide que será disponibilizado depois para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem no Moodle Unespar, tudo começa pela observação. O ser humano inquieto observa o mundo. E ao observar o mundo, ele vai se incomodando com realidades com as quais ele não consegue explicar, sobre as quais a observação em si mesma não dá conta de oferecer respostas. Então, movidos por esse desejo de conhecer, nós então formulamos questionamentos. Formulamos uma pergunta, algo que nós queremos saber. E não começamos do zero. Como seres da interpretação, como seres do julgamento, como seres da formulação, nós construímos hipóteses, suposições, respostas possíveis para aquele questionamento a respeito do fenômeno, da situação que nós queremos explicar, que nós queremos conhecer. A partir disso, então, vem a experimentação, em que eu vou testar as minhas hipóteses. Eu vou procurar verificar o que há de verdadeiro ou falso naquela explicação provisória, naquela suposição que eu fiz naquele momento, a partir das minhas experiências, a partir do meu conhecimento. A partir dos dados obtidos na experimentação, eu chego a uma conclusão. Ele me aponta para certos elementos que vão confirmar ou refutar, descartar a minha hipótese. E a partir disso, então, eu tenho um resultado. Dado este resultado, eu tenho uma verdade relativamente estável. Eu tenho uma verdade científica, um conhecimento que, para aquele momento, para aquela situação, ou e para situações semelhantes, eu consigo explicar. Mas em ciência nós sabemos que nenhuma explicação é para sempre. Nenhuma explicação é eterna. Novos incômodos surgirão, novos questionamentos serão feitos e reinicia-se então esse ciclo do método científico. Então, tudo começa da observação de um fenômeno, da elaboração de perguntas sobre esse fenômeno, elaboração de hipóteses, compartilhamento de conhecimento, o que é que já se disse a respeito disso, o que é que a ciência já produziu sobre esse meu questionamento que me permite verificá-lo, testá-lo, lançar luzes do conhecimento sobre ele, analisam-se os resultados, realizam-se testes e experimentos e a partir disso eu chego a uma conclusão. Então esse é o nosso ponto de partida, essa retomada daquilo que já conversamos com mais detalhes em aulas anteriores e que agora então nós passamos para a aplicação dessa realidade. Como é que isso se dá? Como é que eu posso ver isso de forma palpável na minha área de gestão da produção industrial? Para os fenômenos que eu observo lá na indústria, para as inquietações, para os problemas que surgem lá no meu campo de trabalho, como é que eu aplico o método científico? Ou ainda mais, a ciência sempre se faz a partir daquilo que outros produziram antes de nós, em relação ao qual nós vamos agregar conhecimentos, vamos agregar estudos, agregar experimentos. Então, como é que tem sido feito isso? Como é que pessoas que vieram antes de nós têm tratado os problemas da indústria e aplicado a eles o método científico? Vejamos. Para ilustrar o nosso estudo, eu trago então um artigo publicado na revista RG&SA, que se intitula Estudo da Viabilidade de Reutilização da Areia de Fundição na Produção de blocos de concreto e de concreto convencional. De autoria da Geisiele Tislene e da Gianina Terezinha dos Santos Lima. Toda essa referência também está nos slides que vocês irão ter acesso no nosso ambiente de aprendizagem. Então, esse artigo já é a publicação da conclusão de uma pesquisa que elas fizeram e que nós vamos então, não faremos aqui a leitura integral do artigo, isso estará disponível para vocês, para a leitura posterior também no nosso ambiente de aprendizagem. Lá vocês terão o link para acesso a essa revista e para esse artigo, que trata de uma questão que nos é bastante próxima, que é da indústria, e que é algo que acontece na indústria do nosso arranjo produtivo local mais forte, que é o arranjo produtivo de metais sanitários. Então vejamos como é que o método científico aplicado a um problema lá da indústria de metais pode trazer também para essa indústria uma resposta e uma possibilidade e um encaminhamento sustentável. Porque nós não podemos perder de foco que sustentabilidade é a palavra do momento.
Tivemos recentemente, inclusive no Brasil, uma conferência sobre mudanças climáticas e precisamos pensar num mundo mais sustentável. E a construção de um mundo mais sustentável se faz com a indústria mais sustentável. Então, outro ponto importante desse estudo é exatamente podermos pensar numa solução sustentável para um fenômeno, para uma situação que acontece lá na indústria de metais. Vejamos então, passo a passo, como é que o método científico aplicado a essa situação produz conhecimento e produz solução para a indústria. Acompanhem comigo. Então eu tenho aí um problema, um fenômeno. Qual que é o fenômeno? A areia de fundição. Quem trabalha com metais sanitários ou trabalha em outras indústrias metalúrgicas em que é preciso moldar uma peça a partir do metal derretido, do metal fundido, sabe que os machos, as peças que vão servir de molde, que vão formar o interior da peça oca, são feitos de areia. Isso traz um problema. Chega um momento em que essa areia alcança o limite da contaminação e ela tem que ser descartada para aterros industriais. E vai gerando lá um passivo ambiental. Porque vão se gerando mais peças, mais machos de areia, vão sendo eles descartados e o aterro vai só aumentando. Para onde vai tudo isso? E nós temos também um outro problema. Nem toda a indústria tem a responsabilidade ambiental que deveria ter. E aterros mal controlados podem gerar contaminação da água e do solo. Então veja o problema que eu tenho para algo que é necessário no estágio tecnológico das nossas indústrias, mas que gera passivo ambiental. Estamos aí diante de uma situação que precisa de uma explicação, que precisa de um encaminhamento, precisa de uma solução. O que é que se pode fazer? Então nós vamos buscar, à luz da ciência, foi isso que as autoras fizeram, uma solução, um encaminhamento para isso. Então qual é o meu problema? O fenômeno é, os machos feitos de areia são descartados, essa areia vai para um aterro. E aí? Então é possível dar destinação sustentável aos resíduos de areia resultantes do processo industrial de fundição? Essa é a nossa pergunta. É isso que nós queremos saber. O problema existe. As peças de areia estão lá. Esta areia está lá no aterro. Nós precisamos dar uma destinação para esse aterro. Então, a partir disso, o problema é sempre uma pergunta que vai mover a minha investigação. E foi essa a pergunta que elas se fizeram. E a partir disso, então, estabeleceu-se uma hipótese. Olha, há um caminho possível. Há uma solução que talvez seja viável. Que solução seria essa? A areia descartada da fundição pode ser utilizada como material na construção civil, para produzir blocos de concreto ou produzir o próprio concreto. Mas será que isso é possível? Será que dá certo? Será que funciona mesmo? Como é que eu faço? Eu tenho uma hipótese. Para saber se dá certo ou não, eu tenho que testar essa hipótese. Então elas testaram por meio da experimentação. É a partir aqui de processos físicos próprios da engenharia de materiais. Elas produziram então misturas com areia de fundição, gerada no processo de quebra de canal em substituições de 10%, 20% e 30% a granilha nos blocos de concreto e por areia natural na proporção de 10%, 20%, 30% e 50% em concretos convencionais, tanto com areia quebra de canal quanto com areia macharia. Vocês que são da indústria conhecem melhor que eu esses temas e esses termos. Mas vejam o processo de experimentação, uma experimentação controlada, um processo de laboratório estritamente rigoroso para que eu possa testar. O que eu faço? Vou então produzir as misturas com areia convencional e com areia de fundição e vamos ver como é que esse elemento, como esse material se comporta na produção de concreto, na produção de blocos de concreto. Foram feitos então ensaios de resistência à compressão, ensaios de microscopia eletrônica de varredura, conjuntamente com espectrometria de energia dispersiva de raio-x e lixiviação. Ou seja, aplicaram, não vamos dominar e não vamos ter como descrever todos esses testes, mas o que importa para nós? Foi para o laboratório e aplicaram-se testes para ver como é que funcionava essa mistura, que resistência ela oferecia. Existiria alguma diferença, melhoria ou piora da resistência desses materiais, da compressão desses materiais, que são processos aos quais eles são expostos na construção civil, para então saber se é possível ou não usar. Então eu tenho uma hipótese, vou para métodos já consagrados, vou para métodos já respaldados por um campo de conhecimento, nesse caso a engenharia de materiais, e para verificar se aquilo que eu pensei funciona ou não funciona. A resposta pode ser sim, a resposta pode ser não. Se a resposta é sim, eu encaminho para a produção de um novo conhecimento. Se a resposta é não, eu volto ao meu problema e vou formular novas hipóteses e vou testá-las. Quais foram os resultados que as nossas autoras encontraram então? Verificou-se que as misturas contendo areia de fundição obtiveram resistência à compressão acima do preconizado em norma. Ou seja, ao serem comprimidos, os materiais produzidos com areia de fundição apresentaram resistência à compressão maior do que aquele estabelecido. Conclui-se então que é extremamente viável
Lembra que a nossa hipótese pode ser que seja viável. Testado, comprovado, eu concluo que é extremamente viável a utilização do resíduo industrial, areias de fundição, tanto do processo de quebra do canal quanto macharia, na produção de concretos e de artefatos de concreto. Então vejam como é que a ciência trouxe luzes, trouxe soluções para um problema da indústria. Como? Como que eu sei que isso é verdade? Como que eu sei que aquilo que a ciência está produzindo é verdade? Porque passou por um rigoroso processo metodológico, passou por um processo de experimentação segundo protocolos compartilhados e aprovados pelas autoridades, por aqueles que fazem o conhecimento de determinada área. Isso me garante e me dá respaldo para aplicar a solução que eu pensei. E a partir disso, então, eu tenho um novo conhecimento produzido, que outra pessoa vai olhar, vai se incomodar e vai gerar novo conhecimento. E assim, então, nós concluímos essa nossa aula a respeito do método científico e sua aplicação na situação própria da indústria. Espero que você tenha compreendido esse processo, tenha ficado claro para você como é que o método científico pôde, a partir do estudo feito pelas autoras citadas, responder a uma demanda, a uma necessidade da indústria, a um problema instaurado lá na produção de metais, e que, então, a partir disso, você também se sinta mobilizado, se sinta provocado a pensar. Você é um investigador, você é um produtor de conhecimento científico, você, na universidade, tem como matéria-prima o conhecimento científico. E a partir disso, comece a olhar com um olhar de dúvida, uma postura de questionamento, do questionamento produtivo. Que situações eu tenho aqui na indústria que precisam ser resolvidas, são problemas que pedem por uma solução e que a ciência, o conhecimento elaborado, sistematizado, racional, com o qual eu tenho contato na universidade, pode me ajudar. O curso superior de tecnologia é isso. É pensar no conhecimento elaborado pela ciência que oferece uma solução tecnológica para problemas do setor produtivo, no nosso caso, da gestão da produção industrial. Obrigado pela atenção e até a próxima.